Senhor Jesus, louvor e honra ao Senhor Jesus. Convido nosso irmão Leonardo para anunciar a palavra do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a Glória. vós, Senhor. Meus irmãos, hoje o Evangelho nos apresenta uma das passagens mais importantes da história da fé cristã, sobretudo para nós que somos católicos. No Evangelho de hoje, Jesus declara: Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Nessa passagem, meus irmãos, é narrada a origem da nossa Igreja Católica. Na linguagem original, Jesus se dirigiu a Simão como Quefas, que é uma palavra de origem aramaica. Kefas quer dizer pedra, em grego, Petros, em aramaico, Kefas. Só que na tradução para português soaria estranho se dirigir a uma figura masculina, que é Simão, com a palavra feminina, que é pedra. Então houve uma adaptação. Mas no original, é como se a fala de Jesus fosse mais ou menos assim: Simão, tu és Kefas, e sobre esta Kefas eu edificarei a minha igreja. A palavra Pedro significa pedra. Pedro é a pedra. Pedro é o fundamento visível da igreja de Cristo, meus irmãos. E reparem que Jesus não disse: Eu edificarei uma igreja. Ele disse: Eu edificarei a minha igreja. Uma só, una, verdadeira, firme como uma rocha. E Jesus foi além. Ele disse: As portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Durante a história, meus irmãos, existiu um movimento que acusou a nossa igreja de se corromper, que acusou a nossa igreja de deturpar as Sagradas Escrituras. Esse movimento passou para a história com o nome de Reforma Protestante. E a partir desse movimento surgiram inúmeras denominações cristãs que se autodenominam evangélicas. Mas eu peço que vocês reflitam comigo. Se Jesus disse que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a sua igreja, como é que alguém que se diz evangélico pode acreditar que essa mesma igreja se corrompeu a ponto de trair o próprio evangelho? Será que os nossos irmãos protestantes não perceberam que acusar a Igreja Católica de se desviar da verdade é a mesma coisa que dizer que Jesus não cumpriu a sua promessa? É a mesma coisa de dizer que as portas do inferno venceram? Será que eles não perceberam que, quando nos acusam de deturpar as Escrituras, eles próprios é quem estão deturpando as Escrituras? Durante essa reflexão, eu disse que os nossos irmãos separados se autodenominam evangélicos, porque evangélico é aquele que crê no Evangelho. Então, meus irmãos, nós, católicos, é quem somos, os verdadeiros evangélicos,
porque nós cremos no Evangelho, porque nós confiamos na promessa de Cristo, porque nós permanecemos fiéis à Igreja una, santa, católica e apostólica. Aquele que não crê, acusa. Aquele que não crê, duvida. Aquele que não crê, protesta. Daí, protestante. Então, meus irmãos, que o Evangelho de hoje seja para nós uma ferramenta de fortalecimento da nossa fé católica. Eu peço, jamais sintam vergonha de defender, de afirmar a nossa fé católica, a nossa igreja. Porque negar a igreja é negar aquele que fundou a igreja. Negar a nossa igreja é negar Jesus. E negar Jesus é renegar o seu sacrifício de amor na cruz. Então, meus irmãos, que durante a meditação do Santo Texto de hoje, que cada Ave Maria que nós rezemos seja uma declaração de amor à nossa igreja, que é o corpo místico de Cristo, que é a personificação do céu na terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para Para sempre sempre ser seja louvado. louvado.